Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Direto ao Ponto, mais um podcast bacana aqui pela nossa 106,9. É um prazer estar com você, é um prazer sempre a gente bater um papo com pessoas ilustres e com pessoas que trazem, obviamente, sempre mais conhecimento para a gente nos nossos podcasts aqui na 106,9. Nós estamos passando num momento no mundo onde várias pessoas têm partido muito para a era digital e também as próprias correntes religiosas têm se deparado com várias denominações, várias divergências e por aí afora. Mas nós não vamos entrar na cerne da questão de diferenças religiosas. Ele está comigo, é uma pessoa maravilhosamente tranquila, sossegada, professor José Henrique de Souza, ele tem 60 anos, jornalista, assim como nós, e é um prazer receber um colega de trabalho aqui, e ele é escritor com vários livros já publicados, né? E vem aqui hoje no nosso podcast para a gente falar um pouquinho justamente sobre isso, sobre escrituras, escritores, escritas, letras, digital, por que ler, por que não ler, e esses outros assuntos nós vamos conversar com ele hoje sobre esse mundo da literatura, que é um mundo que tem ficado, infelizmente, um pouco esquecido por algumas pessoas. Zé Henrique, bem-vindo. Né? É um prazer recebê-lo aqui. Também. E eu quero que você se apresente um pouquinho para a nossa galera no podcast aqui. Quem é o Zé Henrique? Como é o menino Zé Henrique? Como é que o Zé Henrique chegou até aqui? Por favor. É um prazer, mais uma vez. Eu, José Henrique de Souza, o pessoal me conhece, professor Henrique, sou jornalista, tenho pós-graduação em jornalismo também. Lecionei muitos anos na universidade aqui da Unisul e em várias outras universidades também. E tenho aí 7 livros já publicados. 7 livros. Tenho 2 na área de oratória, que também sou professor de oratória em várias universidades em Santa Catarina, ajudando o aluno na defesa da sua monografia ou nas dificuldades de se expor para qualquer tipo de público. E tenho a minha área assim, mais atuante, que eu me identifico mais, que é a literatura. Tenho aí 4 livros, 3 livros do Farol de Santa Marta, A Energia do Farol, Os Anjos do Farol, De Volta ao Farol. E em 2019 eu juntei os 3 e lancei a minha trilogia, que já está na 2ª edição. Zé Henrique, você falou uma coisa muito interessante, muito bacana. Eu estava conversando com vocês, conversou com a minha esposa também. Você fala muito sobre o farol de Santa Marta, sobre o misticismo que há em cima do farol de Santa Marta, que é um local maravilhosamente lindo que nós temos aqui em Jaguaruna, uma das regiões, digamos assim, de natureza super mais bem conceituadas, né, de todo o estado de Santa Catarina. Zé Henrique, eu quero entrar com você primeiro na história do farol de Santa Marta e a gente vai falar um pouquinho dos teus livros também. Sim. Mas, afinal de contas, o que há de tão especial na visão espiritual? O que se concebe na visão espiritual? O que pode ser apercebido no farol de Santa Marta? Tá. Olha, como eu gostaria de estar sempre respondendo uma pergunta como essa. Eu estou sendo bem sincero com você e com todo o público, porque eu tenho 60 anos e vou para o Farol de Santa Marta desde os 18. Eu tenho foto com 18 anos ali. E o farol sempre me atraiu, sempre. Eu demorei a entender o porquê, hoje eu entendo com a maior facilidade por que eu enxergo esse lado místico que sempre existiu no Farol de Santa Marta. Por quê? Porque não só é o cenário dos meus livros, mas porque por trás disso tem uma crença, algo que sempre me tocou, e eu, como também gosto de trilhar e sempre trilhei essa área mais espiritual, lendo bastante teosofia, Helena Blavatsky, Mário Rosso de Luna, Saint-Germain, Henrique José de Souza, Olha, que é o meu grande mestre, e por aí afora, né? E depois todo o conhecimento que foi deixado para os antigos pensadores também, que falavam e escreviam. Então eu tenho uma base assim de estudo, de leitura, que fizeram com que essa questão de crença do farol, ela se fortalecesse e eu acreditasse cada vez mais. Pois é, agora deixa eu te perguntar uma coisa, professor Zé Henrique.
Farol de Santa Marta, a gente tem falado aqui agora, desde o momento inicial desse podcast, nessa espiritualidade, nessa Sim. energia. Na verdade, eu vou entrar um pouco mais a fundo e vou direto ao ponto, que é o nome do programa. Sim. Direto ao ponto. Professor Zé Henrique, o que significa, ou o que poderia significar o Farol de Santa Marta no mundo espiritual? Direto ao ponto. Direto ao provocativo. Provocativo, direto ao ponto, com o passar do tempo. E na produção literária, eu pesquisei bastante, mas fui em busca desse lado místico. Por que eu sentia isso? Apareceu uma terceira vertente, há pouco tempo atrás, que eu acredito muito também, mas eu vou falar das duas que eu mais pesquisei. Como é de conhecimento de todo mundo, os maiores sambaquis do planeta estão localizados em Jaguaruna e em Laguna, ali no Farol. Todo mundo sabe o que é um sambaqui, sim, né? Com certeza. Todo mundo sabe, não vou nem me alongar. Faz parte da cultura local. Não vou nem me alongar. Porque, assim, para construir 30 metros, né, de altura por quilômetros de extensão, sem dúvida nenhuma, ou alguns povos, né, que habitaram essa região fizeram isso. E eu acredito, tá, que possa ter sido os sambaqueiros, pesquisei sobre isso, Okay. Uma raça branca, né, nômade. Olha que bacana isso, uma raça branca, nômade, porque depois sumiram daqui. Que teriam vindo da onde? Aí se não perde tem, um pouco na história. Se perde, porque todo o litoral, toda a costa Tá. brasileira, ela fala sobre os sambaqueiros. E que habitaram essa região, e para construir, né, esses sambaquis, no mínimo de 100 anos para frente, né, para cima, né? Muito além de 100 anos, com certeza absoluta, habitaram muito mais tempo aqui. E a outra teoria são os índios. Tá? E aí é aquela que eu mais me identifico. Por quê? Porque os índios depois subiram, lembra Tubarão? Por que Tubarão, a nossa cidade vizinha aqui, né? Por que é tubarão? Não tem nada a ver com peixe tubarão. Peixe. Porque Tubarão é um nome indígena. Né? E depois migraram aqui para o oeste catarinense, e hoje, inclusive, algumas tribos indígenas estão ainda localizadas em Chapecó. E todo índio, Fernando, pode ser os incas, os maias, os sumérios, os astecas, os aborígenes lá da Austrália, da Europa, as nossas tribos indígenas aqui do Brasil. Todo índio tem um lado espiritual muito mais elevado do que o branco, do que o amarelo ou do que o negro. Sem dúvida nenhuma, isso já, né, todo mundo sabe disso. Então, por que esse lado místico? Imagina milhares de indígenas habitando a nossa região. O índio, quando fala de Deus ou do espírito, ele não olha para o chão. Não existe uma tribo indígena que olhe para o chão. Agora, por quê? Né? Tem esse lado agora, místico. Professor Zé Henrique, essa pergunta eu acho que precisa ser feita. Muita gente, e a gente respeita, obviamente, toda a diversidade de crenças, credos e por aí afora. Muita gente não acredita nesse lado espiritual. Não acredita que ele possa existir, não acredita que ele seja verdadeiro, que exista um multiverso. Agora vamos pegar um pouco mais pesado, direto ao ponto. Sim. No seu ponto de vista, como jornalista, como escritor, como livre pensador, o que pode ser usado quase como prova cabal que, na verdade, existe vida após a vida? Olha, a ciência trata isso com outros olhos, né? A gente que gosta de misticismo, que sente isso, que crê que a intuição, o nosso sexto sentido pode ser desenvolvido para que a gente possa chegar, talvez, num plano crístico, no sétimo princípio de evolução. Aí você falou uma desculpa, direto ao ponto, vou provocar. Sim, imagina. Defina o que é crístico, porque nós temos uma história de Jesus que é Jesus, e falando aqui com todo o respeito a todas as religiões, nós temos, os historiadores falam muito em duas partes da história de Jesus Cristo.
primeira parte dele, Jesus, e depois a parte que haveria, segundo anotações muito antigas, de Jesus, o Cristo. O que é, afinal, essa parte do crístico nas pessoas? Eu imagino que é o último estágio da iluminação da pessoa, né? Toda pessoa, né, inclusive a gente, quando lê sobre os avatares de Cristo, né, segundo a teosofia ou algumas Quem crenças, foi Jesus Cristo? eu acredito que foi o 13º avatar. 13º avatar. Foi o último, aquele ser iluminado que ele consegue transformar, né, água em vinho, consegue curar alguém que seja aleijado. Isso o que está escrito, a gente não viveu nessa época, mas é um estágio de iluminação plena, né? É o representante maior, digamos, de Deus na face da Terra, né? Como um ser físico que veio mais iluminado. Essa é a teoria que eu tenho. Quando Jesus chega na face da terra, muitos veem ele como, na verdade, como se ele fosse um reformulador, Sim. né? E a reforma viria através das ideias, e não como o Império Romano esperava na época, sim. através da espada. Tanto que, na época, ele fala para Pedro, né? Quando Pedro puxa a faca, então ele teria dito a Pedro no monte: Pedro, larga esta faca, larga a espada, porque quem vive pela espada morrerá. Isso é um bate-papo muito gostoso. Nossa, se vai longe. Vai longe. Mas é legal. Como é que a gente vê, como é que vê a espiritualidade, vê a entrada de Jesus Cristo como um revolucionário através das ideias, das atitudes, do amor, da introspecção, do autoconhecimento? E aí vou mais longe com o senhor, professor. Dá para falar um pouquinho sobre os essênios? Olha, eu voltando a Cristo, né? Tá, voltando a Cristo. A gente até hoje, em qualquer religião, em qualquer seita, a gente percebe que eles comentam muito sobre esse anticristo, esse novo Cristo que está vindo, né? Eu lembro, Fernando, que na minha época de grupo de jovens, né? Quem nunca teve num grupo de jovens, Sim. né? E não faz muito tempo, né, professor? Não faz muito tempo. O tempo voa, né? Eu até comento isso. Eu só queria lembrar, dá licença, Tá. só queria lembrar a vocês que nós estamos conversando sobre fatos históricos e que aqui, tanto ele como eu, respeitamos todas as crenças, sim. todas as religiões. Estamos afundando e nos aprofundando um pouco mais sobre a história de Jesus Cristo. Depois nós vamos falar também deste homem, de um incrível pensador aqui de Jaguaruna, com mais de... Quantos livros? 7 livros. 7 livros publicados. E nós estamos entrando aqui numa seara bastante profunda do envolvimento e da possível história de Jesus o Cristo. E daí, professor? Aí, só para relembrar, no grupo de jovens, a gente, na época, não dava para ler a Bíblia, todo mundo lê a Bíblia, e eles dividiram a Bíblia em partes e sortearam. Eu lembro que eu tinha 16, 15 anos, que o Apocalipse caiu na minha mão. Aí eu fui ler o Apocalipse e vou ser bem sincero, naquela época eu não concordava em nada com o Apocalipse. Na minha cabeça, naquela época de jovem, isso aí é ilusão, isso aí... Hoje, com 60 anos de idade, e vendo o desgaste, a morte lenta ou apressada do nosso planeta, e a morte lenta, agora apressada, do processo mental da maioria das pessoas que habitam o planeta, e o que vem acontecendo, como pandemia, como isso, com aquilo, eu já começo a colocar um pé atrás, sabe, Fernando? Estou sendo bem sincero. Mas o senhor vê, professor, o senhor vê o Apocalipse como algo extremamente, ou um livro unicamente religioso, ou Não. como um fator de mudança mundial? Não, mundial, profético. É um evento? Seria um evento mundial? Eu creio no evento mundial. Eu creio também que, como o nosso caminhar da raça humana é um caminhar muito preocupante. E eu vou mais sincero ainda, eu não vou estar aqui
fisicamente presente, mas a insegurança que eu tenho do que virá na minha árvore genealógica, né, com os netos, os netos dos netos dos meus netos, é mais preocupante do que tranquilizador. Sobre a raça, sobre o planeta, sobre o que virá, sobre a ufologia, né? Por que no Aí vem mundo aquela todo... história, falou agora em ufologia, nós temos que fazer aquela pergunta. Eram os deuses astronautas? Sim, Eric von Däniken, eram os deuses astronautas, sim, isso está... Vamos começar a entrar aqui nos Anunnaki por aí afora? Os que do céu à terra desceram? E não vai faltar tempo para essa chegada, sabe? Não vai demorar para essa chegada. E olha, por quê? Porque não tem mais caminho, Fernando. O ser humano não tem mais para onde ir. A religião, né, respeitando todas, elas acabaram misturando, não contribuindo para que esse processo evolutivo espiritual chegasse em qualquer raça, seja na amarela, na branca, na vermelha ou na preta. Então, hoje, o que se vê é a liberação do livro azul pela NASA, os arquivos brasileiros, mais de 10 mil casos ufológicos liberados, a Rússia liberando tudo. Todo dia se vê aparições de discos voadores a olho nu hoje, coisa que há algum tempo atrás não existia. Então, quando se fala em Apocalipse, é alguma coisa está prestes a acontecer. Se é a chegada do anticristo, do novo Cristo, a destruição do planeta, eu não sei dizer, mas que alguma coisa está prestes a acontecer, isso eu não posso negar. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta direto ao ponto, professor, de uma forma muito clara dentro desse podcast. Vou lhe provocar. Sim, sim. No seu ponto de vista, como uma pessoa espiritualizada, e aqui o senhor me passa isso, vamos falar, de novo, vamos voltar na história do Farol de Santa Marta, tá? Jesus Cristo, na sua época, teria formado uma nova cabeça, uma nova perspectiva de pensamento mundial, sim, ou teria vindo para fundar igrejas? Não, eu concordo com a tua primeira colocação. A mudança mundial de consciência veio através de uma pessoa. Ela poderia ter vindo, né, para regiões menos habitadas, né, porque na época que ele estava aqui, a nossa América Central, América do Norte, América do Sul, era só índio, né, mas ele desceu, né, ou ele subiu, né? Depende do enfoque ou do que uma pessoa possa pensar, né? Ele pode ter vindo de Agartha, de Shambhala, ou ele pode ter descido de uma nave, ou pode, enfim, né? O que diz Zacarias Sittin? Eu ainda sou dessa teoria da Terra Oca, sabe, o Fernando? Eu sou da teoria da Terra Oca, mesmo a gente vendo habitações, né? Vendo as comprovações de que existem milhões e milhões e milhões e até bilhões de planetas no universo que é infinito. Professor, eu vou lhe provocar dentro do Direto ao Ponto. Mesmo assim, eu acredito. Vamos lá. Eu acredito. Eu lhe pergunto, e faço essa pergunta de uma forma justa e perfeita. Tá. Eram os deuses astronautas? Já lhe perguntei. Agora, quando Jesus Cristo se refere no Evangelho e diz: o reino de meu pai tem muitas moradas. Moradas. Há quem diga que naquela época ele mandou essa mensagem, de uma certa forma, para que as pessoas que pensavam naquela data, que pensavam naqueles tempos, que era um povo muito embrutecido, entendessem de uma certa forma. Porque, com certeza, foi um homem extremamente iluminado. Sim. Mas quando ele diz: o reino de meu pai tem muitas moradas, na sua visão, muito espiritualizado como escritor, o que quis dizer Jesus, o Cristo? Ele quis dizer, na minha visão, que existem outros mundos, que não existe só essa morada do nosso planeta. É o que eu penso. Eu quero lhe fazer uma pergunta, direto ao ponto. O senhor acredita que exista vida após a vida?
Sim, eu acredito. Descreva, por favor. Sim, eu acredito que o espírito, ele reencarna, sim, em outro ser. Então o senhor é um reencarnacionista. Eu não sou um reencarnacionista assim, ó, com estudo, com dedicação nisso. Eu sempre acreditei nisso, sabe? Eu sempre acreditei nisso. Eu não sei se o meu espírito pode reencarnar num reptiliano, que ele possa reencarnar Draconiano, num rei. num outro ser de Sim. outro planeta, mas eu acredito nisso, sabe? É uma coisa que eu não sei explicar, não sei te comprovar. Eu só acredito. Professor José Henrique, para a gente voltar para o Farol de Santa Marta, uma última pergunta nessa história. A gente viajou bastante e teríamos assunto aqui para horas. Bastante. As pirâmides no Egito guardam grandes segredos no seu Guardam ponto de grandes vista? segredos. Fala um pouquinho para a gente. Inclusive, eu acredito que elas são entradas para os mundos interiores. Olha o que eu estou falando para ti. Vamos lá. Eu acredito sim. Hermes, o trimegistro, o que está embaixo é como o que está em cima, o que está em cima como o que está embaixo? Ele foi, sem dúvida nenhuma, talvez o 32º, o 31º Avatara. Sem dúvida nenhuma. Porque não tem como separar uma coisa que é infinita. A gente não pode separar o planeta Terra como se fosse só único. Hoje eu começo a me coçar assim, ó, porque não consigo admitir isso. Não existe isso. São muitas moradas. Mais evoluídas, Fernando. Vamos lá. Menos evoluídas. Eu penso assim, com certeza absoluta, diferentes formas. Enfim, porque tu pode encontrar um ET, um alienígena com um olho desse tamanho aqui, por quê? Porque no planeta dele não tem muito sol. Professor, eu quero lhe fazer uma pergunta agora direto ao ponto. No seu ponto de vista, o inferno existe? Eu acredito que o inferno não existe no plano físico, material. Tá? Eu acredito que o inferno é tudo aquilo na evolução de negativo que a pessoa carrega e passa para outras pessoas. Por exemplo, matar um ser humano, desejar o mal a alguém. Eu acredito que o inferno é aqui mesmo, mas dentro da consciência de cada ser humano. Não existe assim, o professor Henrique deixou o plano físico e o seu espírito, como não era muito bom aqui, ele vai para o inferno, lá só tem festa, só tem droga, só tem... Eu não creio nisso. Professor José Henrique, direto ao ponto. O senhor acredita que os dogmas impostos pelas ordens dominantes atrapalharam em demasia a evolução do ser humano? Sim. Tanto todos, quase todos, não digo quase todos assim, né, para não generalizar, mas eu até estou pensando se eu vou falar isso, sabe? Não, por favor. Mas assim, isso aqui hoje, o programa é direto ao ponto. Eu sei. Vamos lá. Mas hoje eu tenho certeza absoluta que a religião, os diferentes caminhos religiosos que se basearam num ser iluminado, esses caminhos distorceram muito, sabe? Massacraram muito. Defina distorção e massacre Eu religioso. acho que se a gente for pegar... a gente fica assim com o pé atrás para falar isso Não ainda, tem problema. no ano de 2023, mas as religiões já mataram o ser humano. Muitos, milhares. O senhor acredita, por exemplo, as religiões já mataram seres humanos. O senhor acredita na história das guerras em nome de Deus? Sim, elas existem até hoje, né? A gente está tendo esse problema. Não, mas a minha pergunta, eu acho que o senhor não entendeu. O senhor acredita em guerras em nome de Deus? Sim, acredito, sim. Acontece. Mas Deus teria mandado alguém fazer guerra? Não. Ele não o teria, enfoque da né? pergunta. Em virtude do ser humano pensar nesse Deus, não o Deus querendo isso. O ser humano não sabendo dividir essas questões, né? Porque a gente encontra a religião, todas quase, né? Essa briga religiosa matando pessoas. Então, não tem como admitir, por causa de Deus, matar um outro ser.
Não importa se é na Palestina, se é no Brasil. Não importa o local. Não importa o local. Importa que é houve a morte. inadmissível. Isso aí não existe. Não, entende? Professor, maravilhosamente bom conversar consigo sobre assuntos bastante variados. abertos e por aí afora. Professor Zé Henrique, vamos voltar um pouquinho agora no Farol de Santa Marta. O senhor dizia que o Farol de Santa Marta, na concepção de algumas pessoas, pode ser um portal, uma espécie de algo muito místico, Sim. que as pessoas ainda não teriam se dado conta na região. Não. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Lembra daquela terceira que eu descobri há pouco, nessa questão mística do farol? Qual foi? A primeira, né, como eu falei, os sambaquis, né, a região vulcânica, que eu considero que é, ali, né, dá para comprovar, dá para ver na Pedra Preta ali, no Cardoso, essas lavas vulcânicas descendo das pedras, e uma pedra totalmente preta. E a segunda, uma corrente espírita que chegou através de um leitor que leu o meu primeiro livro, e ele disse que, segundo o pensamento deles ali, desse grupo, existe um hospital espiritual acima do farol. Só um Hospital minutinho, Espírita. Existiria em cima do Farol de Santa Marta um hospital espiritual aqui na região? Pode explicar um pouquinho melhor isso? Não posso te explicar, sabe por quê? Não. Porque foi um argumento de uma pessoa que é espírita. E ela só me comentou isso. Só me comentou isso. Segundo o nosso grupo, Sim. O farol ele tem esse lado místico porque aqui em cima existe um hospital espiritual. Eu lembro que antigamente existia muito essa questão daquela cirurgia por espírito, né? Sim. Isso aí nas tradições mais antigas, das pessoas mais, né, mais antigas um pouco, falavam sobre isso, né? Mas, como eu digo, é uma comprovação que as duas primeiras eu consigo ver, até porque tem duas famílias na Cigana que são descendentes dessas tribos indígenas. Existem ainda duas famílias ali que não migraram, ficaram, né? Alguns migraram, outros, a maioria migrou. E essa questão também do vulcão. De Floripa até o Rio da Prata é só pedra, né? Tem mais de 100 navios naufragados aqui na nossa região. E o farol não está ali porque é um lugar baixo, né? Ele está ali porque a nossa região aqui é uma região muito alta. Professor, terminando um pouquinho nessa nossa viagem aqui em história. É uma viagem legal. Foi uma viagem bacana. Professor, fala um pouquinho dos seus livros, por favor, como começou e para a gente falar um pouquinho sobre essa sua parte também literária, né? Essa parte. Hoje nós temos aí uma linguagem que foi instituída, até uma linguagem global, digital e mesmo dentro do território nacional, com algumas coisas que alguns escritores, né, de carteirinha não aprovam, não estariam aprovando muito. Né? Pois é. Fala um pouquinho sobre isso aí. Como é que está essa coisa de... Nós tivemos grandes poetas, grandes escritores, brasileiros, inclusive. Né? Nós tivemos aí poetas brasileiros maravilhosos. Mário Quintana, vamos Carlos aí. Drummond de Andrade. Rui Barbosa, o grande exatamente. Jorge Amado, romantista que foi inclusive Ramos, aí, exatamente. E eu quero aqui até o próprio falecido há pouco tempo agora, esse escritor da região norte do país, era o... Suassuna, não. Isso, Ariano Suassuna, que também uma pessoa extremamente letrada, pensada, espirituoso, por aí afora. Fala manso. O que aconteceu hoje com a literatura brasileira, com a literatura mundial? Então, está se fazendo mais livros, vamos dizer assim, apenas para a parte comercial, os best-sellers acabaram sumindo das prateleiras, a população ela começa a se virar mais, digamos, por uma coisa voltada mais para o comercial. Como é que está a literatura brasileira? Você resumiu bem, sabe? Eu falo com tristeza, sabe? Porque eu tenho 60 anos e eu sou o amante do livro. O livro impresso, devo ter lá em casa aproximadamente aquela coisa que dá para folhear, o cheiro do papel, uns né? mil mais ou menos, né? Não tenho tanto assim, mas na minha biblioteca que já
pessoal. Mas a tecnologia está acabou roubando, né? O avanço tecnológico acabou roubando a mente das crianças. Falo em criança porque, né, o sucesso da colheita está na semente e a semente é a criança. Então, se a gente não regar e não souber podar bem essa nossa criança, com certeza daqui a 10, 15 anos eles estarão lendo cada vez menos. E isso é um problema porque não traz conhecimento, a mente fica vazia e acabam com o nosso português em cima do que está sendo escrito aí nas redes sociais. Eu tenho muito medo disso, não tem mais como voltar atrás. Hoje, realmente, o comércio de livro é um comércio mais... o livro é mais um lado comercial, muito mais comercial, sem ter essa, digamos, esse volume, essa grandeza, na verdade a palavra certa, grandeza de poder a gente valorizar o que é deixado escrito para as futuras gerações. Os meus livros, né, são todos, eu só tenho um deles que é o e-book, que é um e-book do meu, por força do, tive que fazer um e-book, né, do próprio comércio, da minha trilogia, a minha trilogia, ela traz os 3 livros, né, A Energia do Farol de Santa Marta, Uma Viagem ao Mundo Interior. Agora, existe o senhor fala muito da energia do Farol de Santa Marta. É isso que eu quero dizer. No Farol de Santa Marta, dá uma palhinha aqui para os nossos internautas. O que tem no Farol de Santa Marta aqui que precisa ser aberto nesse momento? Eu sinto essa energia do farol. Mas é só sempre. O senhor ou tem mais? Não, eu acredito que tem mais pessoas, sabe? Porque sempre eles comentam isso, assim, pô, que lugar, tem uma coisa diferente aqui, E eu sempre senti isso, eu não consigo apalpar. Eu só pesquisei, eu não consigo dizer assim, o farol tem essa energia por isso ou por aquilo. Eu fui em cima do que eu estava sentindo, tanto é que os meus romances, todos, personagens são dali, eles acontecem ali, e eu acredito que todo livro, romance, na literatura que eu vou escrever, o cenário vai ser o farol. Não sei se daqui a 50 anos ou 100 anos alguém vai dizer assim, pô, esse livro aqui, aquele escritor de anos atrás, ele tinha razão, ó. O espírito está presente aqui, ó, daqui a 200 anos, 300 anos. Eu não sei te dizer isso, sabe? Eu só fui buscar, através do indígena e dessa questão vulcânica, que sabe que onde tem vulcão tem o quê? Muita energia vinda do interior da Terra. Da gema. Onde tem muito índio, tem muita espiritualidade. Então, pode ser que seja isso. Mas eu não consigo comprovar. Eu só consigo passar, através dos meus personagens, essa sensação de que a nossa região, não é só Farol, né? A nossa região aqui, ela é uma região diferente com relação a isso. Eu vou lhe fazer agora, professor, uma pergunta muito especial para a gente chegar no final desse podcast e gostaria de convidar o senhor para voltar numa segunda oportunidade para a gente conversar um pouquinho mais. O senhor acredita que o status quo, no momento do ápice religioso, né, ele pode ter massacrado a verdadeira essência indígena de um contato direto com a mãe natureza e com o universo? Sim, sem dúvida nenhuma. Basta ler. As ordens dominantes. Vamos lá, as ordens dominantes podem ter, em algum momento, ter enfiado goela abaixo dos indígenas alguma coisa que não era a naturalidade deles, professor? Eu acho que não, porque isso já é da natureza indígena. Até porque eles não tiveram, né, o conhecimento... Não, acho que o senhor não entendeu a minha pergunta. Eu vou refazer de outra forma. O senhor acredita que algumas vezes as ordens dominantes tentaram, de alguma forma, impor aos índios certas crenças da Europa, daquela região, se é que o senhor me entende, tá vindo que acabaram afastando eles da verdadeira ligação deles? Eu acho que eles até se isolaram mais, sabe? Eu acredito nisso também, eu acredito. Não só os espanhóis, que trouxeram, né, tantas, né, a Rosa Cruz e tantas outras, né? Rosa Cruz. Saint-Germain, a Helena Blavatsky, com a sua teosofia, eu acho que eles não chegaram assim a atingir fortemente o pensamento religioso do índio, porque isso é da natureza. Eu penso que a natureza do indígena ela é muito mais espiritual do que as outras cores.
do que o branco, do que o negro, do que o amarelo, do que o branco. A raça vermelha, por incrível que pareça, ela tem esse lado mais espiritual do que as outras. Não sei se porque não tiveram essa influência e foram ter depois, né? Hoje tu encontra índio com o WhatsApp na mão, né? Então tudo isso acaba influenciando. Mas eu penso assim que os incas, os sumérios, os astecas, aquelas civilizações mais antigas, ela sempre perpetuaram essa relação do homem com Deus. Professor, para finalizar, praxe do programa, do Direto ao Ponto, perguntas pinga-fogo. O senhor topa? Topo, manda bala. Vamos lá? Vamos lá. Então tá. Professor José Henrique, primeira pergunta pinga-fogo. O senhor acredita realmente que exista um determinado portal espiritual ou místico por cima do farol de Santa Marta? Sim. Me fala um pouco mais sobre isso. Porque é uma crença que eu tenho desde pequeno, desde quando eu estive ali pela primeira vez, isso me motiva a escrever. A minha literatura, os meus livros, eu nunca escrevi talvez uma página em Tubarão, todos, ou onde eu morei, todos os meus livros eu só consigo produzir ali no Farol, todos, sem exceção, todos, não sei, só escrevo ali. E aí, me explica isso. Não consigo, não sei se pelo ambiente, ali eu me isolo e eu escrevo. Professor, o senhor acha que a era digital pode, de alguma forma, estar subtraindo o raciocínio lógico ou o amor pela leitura das atuais gerações? Não só pode, como está acontecendo isso de uma maneira muito acelerada. Estou com medo. Eu queria que o senhor falasse rapidamente para a gente sobre o nome dos seus livros e onde as pessoas podem encontrá-los. Os meus livros, a maioria, são produções independentes, né? Eu tenho meu primeiro livro de contos, Risos e Sentimentos, não tem mais exemplar, já faz algum tempo. Depois eu lancei em 2003 A Energia do Farol de Santa Marta, uma viagem ao mundo interior, que tem até uma foto de um OVNI na capa. Eu tenho, depois em 2005, os leitores pediram que eu continuasse a história. Eu lancei De Volta ao Farol, A Lenda da Borboleta Azul, que eu faço uma analogia. Nossa, que nome bonito. Eu faço uma analogia entre o ser humano e o inseto borboleta. Lagarta, crisálida, borboleta, corpo, alma e espírito. Uma analogia bem legal. Lagarta, corpo. O homem vive uma lagarta. Entendo. Crisálida, alma. Isolar, recuar, refletir, pensar. A transformação. A transformação. E borboleta, imagina, uma lagarta se imaginar um dia se tornar uma borboleta. E o ser humano espiritual. Então, eu faço uma analogia muito legal no meu segundo livro, inclusive é o livro preferido dos três, da grande maioria das mulheres. E o terceiro, Os Anjos do Farol, que é... Esse Anjos do Farol, o senhor dá uma abertura muito grande para falar justamente sobre essa... Sim, para entrar um pouco nesse espiritualidade tema. Que haveria, segundo o senhor me fala, um hospital espiritual por cima do farol. Isso é um comentário, eu vou fazer uma ressalva, porque é um comentário de uma corrente espírita da nossa região. Que nós precisamos respeitar. Nós respeitamos aqui todas as vertentes. E que eu me identifiquei muito quando ele falou isso, sabe? Me deu uma coisa, veio uma coisa boa, assim, quando ele falou isso, assim, sabe? Dentro de mim, assim, do meu ser. Professor, eu preciso fazer a última pergunta, que nós estamos com o nosso tempo já. Para fechar essa entrevista, vamos lá. O professor José Henrique de Souza, jornalista, com mais 7 livros escritos, escritos, acredita no dia, e eu espero que isso demore muito tempo, mas no dia que o senhor, de determinado momento, apagar deste lado da vida, pergunta direto ao ponto, o senhor acredita que vai acordar de um outro lado? Eu acredito que sim. E como é esse outro lado? Eu acredito que o meu espírito vai reencarnar num outro ser. Isso eu acredito. Não sei se nesse planeta, em outro planeta, numa outra raça, não sei, mas eu acredito muito nisso. Eu quero agradecer a sua participação. Conversamos com o jornalista e escritor José Henrique de Souza, 60 anos de idade, uma pessoa com uma cabeça, uma mente muito aberta. Fala aqui sobre que há uma corrente, haveria uma corrente, no município, falando sobre uma intensa espiritualidade acima do farol de Santa Marta, ou
na região do Farol de Santa Marta, conversamos sobre incas, astecas, maias, conversamos sobre a vida privada de Jesus Cristo e que tantas outras coisas que nós vamos voltar numa segunda opção, numa segunda edição deste programa Direto ao Ponto. Um grande abraço, saúde e paz, tudo de bom para você. Obrigado. Continue por aqui no nosso canal no YouTube. Até lá. Legal.